Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui com o nosso tema Segundo Reinado e agora a gente vai tratar de um outro aspecto que diz respeito a esses quase 50 anos de história do Brasil, que vai ser o tema economia. Vamos ver aqui pessoal, como vai se dar a economia durante o período e já adianto para vocês, quando se ouve o termo economia e Segundo Reinado, você tem que associar imediatamente a palavrinha-chave café, tudo bem? Porque o café, ele vai ser responsável direto ou indiretamente por tudo que dizia respeito à nossa economia no período. O café, ele vai estar ligado diretamente à exportação, né? A gente vai produzir para exportar, e ele vai fazer com que entre dinheiro no país, de forma que a partir dos anos 30, da década de 1830, ele vai se tornando o principal produto da nossa pauta de exportações. Nos anos 40, a entrada do capital gerado pelo café vai estabilizando a economia brasileira, tudo bem? A gente vai ver que a economia vai entrando num estágio de estabilização, o que vai inclusive facilitar muito a situação política do país, né? Pessoal, ó, então ouviu o termo Segundo Reinado, ouviu a palavrinha economia, a palavra-chave é café, 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 tudo bem? Vamos entender aqui algumas coisas. Vamos começar do princípio, vamos começar do básico. O café, pessoal, ele foi um produto, uma planta, né? Uma planta, o café vem de uma plantinha, típica da África, da região ali da Etiópia, né? A região atual Etiópia. Diz a história, né? Conta-se uma história de que o café ele surge como bebida quando um pastor estava pastoreando com as suas ovelhas e eles pararam na frente, né, do arbustozinho do café e as cabras, as ovelhas comeram as sementinhas e ficaram alegres e saltitantes. E ele estranhou aquilo. Aí ele foi lá, pegou algumas sementinhas, levou até o xamã da vila, né, ali da tribo, que cheirou, tal, não sei o que, jogou no fogo e veio aquele aroma, pessoal, aquele cheiro gostoso de café. E a partir daí eles misturavam esse café torrado com água e tomavam. E pessoal, o café, ele era uma planta energética, né? Ele tinha a sementinha lá, que possui aquela substância, né? Cafeína. Essa substância estimulante, né? Era muito agradável. Então se tornou um hábito na região consumir o café. Sabemos que os muçulmanos, quando passaram a conquistar aquela região do norte da África, foram descendo ali próximo do chifre da África, eles tomaram contato com a bebida, com a planta. Levaram a planta lá para o norte da África, para a região ali do Egito, que eles dominavam, né? E começaram a plantar café. O café se tornou uma bebida muito tradicional, uma bebida típica, uma bebida cultural dentro do mundo muçulmano. O consumo de café, né? Até hoje é uma bebida bastante tradicional. E os muçulmanos aproveitaram, a gente está vivendo ali o século XII, XIII, quando o fluxo de mercadorias de especiarias começam a sair do Oriente em direção à Europa e eles vão comercializar o café em pó. Pessoal, eles não vão comercializar a planta, né? Eles vão comercializar o café em pó. E vai fazer um sucesso bastante grande o café como especiaria. O café se torna uma especiaria ali no século XIII. As pessoas vão consumi-lo, vão, né, dentro da Europa, vão gostar muito do efeito estimulante que o café gerava, né? E mais ou menos ali no século XV, quando começam as grandes navegações, a gente vai ver que os europeus começam a procurar de onde vinham aqueles temperos, aquelas bebidas, aquelas coisas bacanas que os muçulmanos traziam do Oriente. É nessa época, por exemplo, que os portugueses vão descobrir a cana-de-açúcar, né? Que era um segredo dos muçulmanos. Eles vendiam açúcar, mas a cana não era acessível, né? A planta. Os portugueses vão descobrir, vão levar até para a Ilha da Madeira, né? Vão plantar na Ilha da Madeira e posteriormente vão plantar no litoral brasileiro. Ali no século XVI, finalzinho do século XVI, começo do século XVII, pessoal, os franceses vão descobrir plantações na região do Egito. E os franceses vão roubar algumas mudas de café, vão levar, pela primeira vez, vão levar mudas para a América, para a região do Caribe, pessoal, para a região do Haiti. Ali por volta do século XVIII, a gente vai ver as primeiras experiências, né, de plantar café no Haiti. Não deu tão certo assim, né, o clima, o solo não era tão bom assim, mas eles arriscaram ainda de, né,
criar um sistema de plantation, de produção em grande escala de café, eles arriscaram levar a mudinhas de café para a atual região da Guiana Francesa. E ali deu muito certo. No século XVIII, pessoal, a gente vai ver que a primeira grande produção significativa de café aqui na América vai acontecer na região da Guiana Francesa. Os brasileiros, a Guiana faz fronteira com o Brasil no norte, né? Os colonos aqui no Brasil, eles vão ficar sabendo da história de que tinham plantações de café, que era muito valioso, todo mundo sabia que era muito valioso, e o governador do Pará vai mandar um militar espião para roubar a plantinha, pessoal. A gente vai ver que no século XVII, no século XVIII, os brasileiros vão conseguir adquirir uma muda, vão trazer para cá, vão plantar e o negócio vai dar certo. Eles primeiro vão tentar plantar no norte, vão ver que a região não era lá aquelas coisas, mas no final do século XVIII eles começam a fazer experiências, começam a plantar café em outras partes e vão arriscar plantar na região do Vale do Paraíba, pessoal. Final do século XVIII. Portanto, a gente vai ver ali as primeiras experiências no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região de divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem? Ali a região do Rio Paraíba do Sul, né? O Vale do Rio Paraíba do Sul, que é a divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Pois bem, pessoal, a história, portanto, do ciclo do café, que vai começar na história do Brasil, se inicia ali no final do século XVIII, né? Quando a coisa começa a dar certo mesmo, né? Eles percebem que a região é muito boa para se plantar café, dentro de uma estrutura bastante arcaica. Como é que vai funcionar a coisa? A região do Vale já era uma região conhecida por conta das plantações de açúcar, tá? Fazendas de açúcar de grande porte. Já desde o século XVI eles plantavam açúcar naquela região. E alguns fazendeiros de açúcar começaram a... Vamos testar, vamos ver se dá certo. Então, esse ano eu vou plantar 90% aí de cana-de-açúcar e 10% de café. E pessoal, eles vão descobrir que o clima ele era muito bom para o chamado café arábico, né? Essa espécie de café que veio lá dos árabes, originalmente da Etiópia, mas é chamado de café arábico. Era muito bom para o café arábico, o clima, o solo do Vale do Paraíba era muito bom, era muito fácil de plantar, não exigia tanto trabalho. E aí no final do século XVIII eles vão plantando ali 10%, 15%, 20% da produção de café e aproveitando a estrutura. O que eu chamo de estrutura arcaica, pessoal? Eles produziam café se utilizando mão de obra escrava, tudo bem? Eles transportavam esse café, essa cana-de-açúcar, né, tradicionalmente, historicamente, por estradas de ferro, por estradas de terra, por carros de boi, tudo bem? Que desciam em direção ao litoral do Rio de Janeiro, região de Paraty, por onde eles exportavam, a princípio, o açúcar e gradativamente o café. Quando a gente entra no século XIX, a gente vai ver que mesmo nessa estrutura arcaica, a produção cresce. E os fazendeiros vão trocando o açúcar pelo café. Ao invés de plantar, né? Vai ser gradual, vamos plantar metade açúcar, metade café. Aí no próximo ano, vamos plantar 60%, 70% café, 30% açúcar. E assim eles foram abandonando a produção açucareira e substituindo pela produção cafeeira. Ali por volta dos anos 20, o café despontava, já em 1820, século XIX, despontava na nossa pauta de exportações. Aparecia ali, né? Entre o quinto, o quarto produto mais exportado. Nos anos 30, pessoal, ele dispara para o primeiro lugar, primeiro produto mais exportado na nossa pauta, né, entre os produtos que a gente exportava, açúcar, algodão, já nos anos 30. E pessoal, cada vez a gente vai produzindo mais café. Para vocês terem uma ideia, ali em 1850 o Brasil já dominava a produção de café mundial. No final do século XIX, no final do segundo reinado, cerca de 70% de tudo que a gente plantava, pessoal, era café. O café se torna, portanto, o salvador da lavoura, o salvador da economia brasileira. E aí vem uma pergunta importante. Por que café? Por que café? Por que não outro produto? Então, eu fiz essa pergunta com vocês quando a gente trabalhou o ciclo do açúcar. E o primeiro ponto é, produz-se açúcar porque alguém consome. Logo, se produz café porque alguém consome. Então, a ideia é que havia um consumo de café crescente no mundo. A gente vai ver que o contexto era favorável para o aumento do consumo do café. Qual o contexto? Qual o contexto? Pessoal,
século XIX, 1830, 1840, a gente está vendo o boom da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. A economia mundial começa a girar em torno da indústria, né? Grandes países vão se industrializar, Estados Unidos, França, Bélgica, países germânicos, acompanhando o ritmo da Inglaterra, né? A gente vai ver aí o segundo ciclo da Revolução Industrial. E pessoal, o café vai funcionar perfeitamente como bebida dentro dessa nova sociedade industrial, levando em consideração que o café, ele é muito energético, ele deixa a pessoa desperta, né? Acordada, atenta, deixa a pessoa ali, ligadona, né? E é uma coisa que vai funcionar muito bem para um ritmo em que o sujeito trabalhava horas e horas, tempo é dinheiro, não é? A gente vai ver que a ética do trabalho, a produção industrial exige uma concentração e exige um trabalho focado do sujeito. Então, o café vai fazer muito sucesso, pessoal, e vai cada vez mais crescer na pauta de exportação. A gente vai ver, por exemplo, que os Estados Unidos vai consumir cada vez mais café no século XIX, eles vão substituir a bebida típica inglesa, que era originalmente das 13 colônias, que era o chá por café, e, bum, pessoal, nós entramos nessa história como fornecedor mundial de café para a galera beber na Europa e nos Estados Unidos, beleza? Então, o boom do café ele vai se dar porque o Brasil ele tem condições ali no Vale do Paraíba, na região do Vale do Paraíba, tem condições, fertilidade do solo, a terra roxa, né? O clima adequado, é uma planta fácil, não exige muito trabalho para você plantar, né? Não tem que ter muitos cuidados, é fácil. E, pessoal, existe um contexto que favorece. Logo, temos aí esse boom do café. Beleza? Então, tudo começou aí nessa história do Vale do Paraíba, crescimento da produção, tomou toda a região do Vale. Pessoal, ali em 1860, na década de 1860, o Vale do Paraíba ele chegou no seu limite. Em que sentido no seu limite? Ele produzia, todas as fazendas, ele produziam café em ritmo acelerado, dentro daquela estrutura possível. Não tinha mais espaço para plantar café, mas existia uma demanda cada vez mais crescente por café. Cada vez mais o mercado mundial exigia café. Então o que vai acontecer? Vai se iniciar na década de final dos anos de 1850, começo de 1860, vai começar a marcha do café para o oeste. Pessoal, existiam terras férteis, terras ociosas na região a oeste do Vale do Paraíba, ou seja, no interior de São Paulo. Na região ali, pessoal, atualmente Sorocaba, que eles chamam, a gente chama hoje de Oeste Paulista Histórico, né? Porque ele está a oeste do Vale do Paraíba. Então, essa região, ela vai começar a produzir café em grande quantidade. Pessoal, o Oeste Paulista, aos poucos, vai se tornando a principal região produtora e exportadora de café, tomando o posto do Vale do Paraíba. E por quê? Porque as fazendas eram maiores, né? Ali não dava mais para expandir dentro do vale. Então a região do Oeste Paulista, as fazendas eram maiores e essa nova geração de cafeicultores que vai surgir a partir de 1860, eles vão iniciar um processo de modernização da produção. Modernização, pessoal, principalmente no que diz respeito à utilização de mão de obra livre, que é mais produtiva, tudo bem? Então a gente vai ver que gradativamente o Oeste Paulista, ele vai ter, no princípio ele vai ter escravos, mas não vai ser predominante, né? A partir de 1860 começa a se buscar mão de obra livre, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os imigrantes que vão vir para o Brasil, né? Para trabalhar nas lavouras de café, e a mão de obra livre é mais produtiva. Então a gente inicia uma modernização no processo de produção, a gente inicia uma modernização no processo de, pessoal, no processo de transporte. Lembra aqui, no Vale do Paraíba, mão de obra escrava, estradas de terra. A partir de 1860, a gente vai ver a construção de um tronco ferroviário, trem, estrada de ferro, ligando o interior de São Paulo até o Porto de Santos. Gradativamente, o Porto de Santos vai se modernizando, né? Eles vão com depósitos, máquinas, né? para colocar o café nos barcos maiores, mais modernos. Então, modernização
dos portos, né, especialmente do Porto de Santos, modernização do transporte, do escoamento desse café. Pessoal, em função disso, o Brasil vai entrar dentro de um processo que nós chamamos de modernização conservadora. O que seria a modernização conservadora? O conceito de modernização vai estar ligado a essas novas tecnologias, a essa nova lógica da modernidade. Então, são os trens, beleza? A gente vai ver aqui os portos se modernizando, beleza? O crescimento da mão de obra livre, homens livres, pode colocar na sua listinha. A gente vai ver, pessoal, o crescimento das cidades, porque na Estrada de Ferro tinham várias estações, e as estações se tornam centros urbanos. Não demora muito para a gente ver aqui as cidades surgindo, beleza? Pessoal, a gente está vendo aqui a comunicação, o telégrafo surgindo para otimizar a produção, a comunicação, né, na Estrada de Ferro. Então, agora a comunicação é quase instantânea. Então, por conta do café, a gente vai ver a modernização dos transportes, a modernização na comunicação, a modernização na estrutura da produção, beleza? De maneira geral, o café traz a modernidade para a região sudeste, né? Vamos localizar a região sudeste. No entanto, essa modernização nós chamamos de conservadora, no sentido em que a gente modernizou, pessoal, mas isso não é para todo o país e nem em todas as estruturas. Então a gente coloca esse termo propositalmente de modernização conservadora, que pode parecer contraditório, propositalmente para deixar claro que o Brasil vai conservar a estrutura aristocrática, oligarca, escravocrata, excludente. Tudo bem? Então a ideia é a seguinte: estamos modernizando em alguns setores da economia, estamos vendo aparecer aqui, né, novas tecnologias, novas estruturas de produção, porém a gente conserva os pilares básicos, pessoal, né? Então a gente não pode esquecer, por isso que a gente faz propositalmente, né? A gente cria esse termo propositalmente, para a gente lembrar que o Brasil continua tendo aí uma estrutura aristocrática, oligárquica, escravocrata, continua sendo um país pobre, né? Essa modernização ela é concentrada, ela não é para todos, ok? O último ponto dessa modernização, especificamente falando, pessoal, é que indiretamente o café ele vai trazer para nós uma novidade importante. Essa modernização, pessoal, está ligada ao surgimento da indústria. Indiretamente, o café ele vai permitir o aparecimento da indústria no Brasil, que é o tema do próximo vídeo, beleza? Daqui a pouco nós continuamos.